Olá galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula é em comemoração ao Dia Mundial dos Oceanos. Hoje, 8 de junho, a gente comemora o dia desse ambiente super importante para o nosso planeta Terra. A divisão dos oceanos, tal qual a gente conhece hoje, é composta por 5 oceanos. O Oceano Ártico, que fica lá na região austral do norte, O Oceano Antártico, que fica na região austral sul, ali na Antártica. O maior dos oceanos, que é o Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico, que é o que costeia o nosso país, o Brasil. E o Oceano Índico. Os oceanos é um dos ambientes mais importantes do planeta Terra. Ele compõe 71% do planeta e 97% de toda a água que a gente tem no nosso planeta vem dos oceanos. A profundidade média dos oceanos é de 3.690 metros, sendo que o mais rasinho dele fica nas praias, que a gente chega a 0 metros de profundidade, e o lugar mais profundo dos oceanos é a Fossa das Marianas, que tem 14.000 metros de profundidade. E é por isso que o nosso planeta é conhecido como o planeta Água. Ele é composto de mais água do que continente. Mas como que foi formado esse ambiente que é tão importante para o nosso planeta? O oceano, tal como a gente conhece hoje, é super recente. Ele tem 200 milhões de anos, mais ou menos. Isso, para a idade da Terra, é bastante recente, já que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra foi formada, teve uma formação primeira de um oceano que a gente chama de oceano primitivo. Ele tinha algumas características diferentes do oceano que a gente conhece hoje, mas foi o berçário da vida, do planeta Terra. Foi ali que começou a vida em todo o planeta. Esse oceano primitivo, a formação dele aconteceu juntamente com a formação do planeta Terra. E no momento em que a gente teve a formação da atmosfera. Então, com a formação da atmosfera, começaram grandes chuvas e 50%, então, acredita-se, que 50%, então, de toda a água que a gente tem nos oceanos data daquela formação primitiva da Terra, que se deu junto à formação da atmosfera com muita chuva. Os outros 50% foram atividades vulcânicas e atividade de meteoritos atingindo o planeta Terra. O oceano é um ambiente também cheio de curiosidades. Por exemplo, você sabe por que a água do mar é salgada? A principal responsável pela água do mar ser salgada são as rochas. Então, os continentes, tudo que a gente tem, as pedras que a gente tem nos continentes são os responsáveis por deixar a água do mar salgada. Então, são milhões, cada rocha, é formada de diversos elementos químicos. Então, todos esses elementos químicos, quando a água bate na rocha, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, com a atividade da água batendo nas rochas, faz com que todos esses elementos entrem em contato com a água e fluam, tanto do rio quanto diretamente do mar, e elas fluem diretamente para a água do mar, fazendo com que elas fiquem salgadas. 80% dessa composição de rochas é cloreto de sódio, então 85% da água do mar é feita de sal de cozinha, o mesmo elemento de sal de cozinha. Os outros 14% são elementos conhecidos como o sulfato, o magnésio, o cálcio, o potássio e o bicarbonato. E o outro 1% de todos os outros elementos todos que a gente tem no nosso planeta. A origem do sal de cozinha, como que a gente faz o sal de cozinha? Ele vem também dos oceanos. Então a gente deixa a água lá e com a ajudinha do sol, essa água vai evaporando e sobra só o sal. E aí passa por um processo químico e a gente consegue usar aquele sal para salgar nossa comida, nossa pipoca, enfim, as coisas boas que a gente gosta de comer. Então, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a importância dos oceanos, Vale lembrar que os oceanos, ele é o nosso maior produtor de oxigênio, tá? 70% de todo esse oxigênio que nós temos no planeta Terra
vem dos oceanos através das microalgas. Elas que produzem através da fotossíntese, tá? Todo esse nosso oxigênio. Tá? Além então da produção de oxigênio, tá? Os nossos oceanos ele é muito importante para regular o clima do planeta Terra. Como assim regular o clima do planeta Terra? Tá? Através das correntes oceânicas. Tá? Ele carrega as massas de ar frio dos polos, tá? Do Polo Norte como Polo Sul, em direção à linha do Equador. E da linha do Equador, né, as correntes oceânicas levam em direção aos polos, né, Polo Norte e Polo Sul, as águas quentes, regulando assim o clima do nosso planeta Terra. Né? Se não existissem essas correntes oceânicas, em regiões de linha do Equador, nossa temperatura seria em torno de 100 graus. Né? Nós ia tudo morrer queimado. E se não tivesse essas águas quentes, tá, lá da linha do Equador, indo em direção às regiões dos polos, nossa temperatura nessas regiões de polo ia variar de menos 100, menos 200 graus negativos. Temos ainda a importância econômica dos oceanos, né? E isso atinge principalmente nós, seres humanos, né? Gerando emprego, né, com relação ao turismo nas regiões costeiras, né, gerando em torno de 200 milhões de empregos no mundo inteiro. Tem também a pesca industrial e artesanal, que gera renda, gera lucro para diversas populações, tá, do mundo inteiro, principalmente aqui na região de Itajaí. Nós temos os oceanos como uma importante fonte de renda, tá, para vários pescadores. O mar como fonte de energia elétrica, tá, utilizando as ondas e o próprio oceano em si. O movimento dos oceanos gera energia elétrica. Tá? A retirada de alguns elementos fósseis, como no caso do petróleo, a gente consegue retirar o petróleo dos oceanos e aí sim fazer infinitas coisas para o nosso dia a dia. Além do serviço de transporte marinho, né? Aqui em Itajaí nós temos o porto, né, que gera uma grande economia para a nossa região de Itajaí, e também temos o nosso ferryboat, né, que faz o transporte de pessoas, né, de uma cidade para outra, né, gerando assim a economia da população e das regiões. Agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto que a gente já tratou em outras aulas, mas que corresponde a uma das principais problemáticas ambientais do nosso planeta. Como os oceanos correspondem a 71% do planeta, então é o principal problema que os oceanos enfrentam hoje, que é o lixo marinho. O lixo marinho encontrado na superfície do oceano é só uma parte do problema, porque já foi encontrado lixo até nas profundezas dos oceanos, que foi a Fossa das Marianas. Então, a 14 mil metros de profundidade já foi encontrado pedaços de principalmente plástico, né, que foi produzido pelo ser humano e jogado incorretamente no ambiente. Todo esse lixo que a gente produz acaba chegando nos oceanos e causando um grande problema, principalmente para os seres que vivem nele. Aves, baleia, tartaruga, enfim, toda a biota que vive, né, nesse ambiente tão especial é afetada por esse lixo produzido pelos seres humanos. A gente encontra lixo, então, resíduo sólido em todas as praias do mundo. A principal matéria, né, desse lixo é realmente o plástico. E no meio dos oceanos, né, dos 5 oceanos que a gente encontra as chamadas ilhas de lixo, que são um acúmulo gigantesco, né, de resíduo que formam literalmente uma ilha. E a extensão disso dá, por exemplo, 3 vezes o estado de Minas Gerais. A maior ilha de lixo que a gente encontra no Pacífico é gigantesca. Isso dá mais ou menos cerca de 100 a 1 milhão de peso, de tonelada de resíduo. Então é muito lixo que a gente encontra hoje nos oceanos. Todo lixo que a gente produz em terra sempre vai parar nos oceanos. Agora a gente quer propor uma atividade para vocês e a gente quer que vocês façam um desenho ou tirem uma foto representando o que o oceano significa para vocês, certo? Até a próxima aula!